E Jesus manda a gente ter cuidado com os falsos profetas. Olha o que Pedro vai também aqui advertir os irmãos. Os irmãos eram advertidos sobre isso. E os falsos profetas não estavam lá fora. Estavam dentro das congregações. Dentro dos ajuntamentos. E geralmente é aqueles que estão lá ensinando. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Isso nos traz uma lição muito grande para a gente ser prudente. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Olha aqui, ó. Pedro trazendo a mesma repreensão aos irmãos daquilo que Jesus advertiu. Pedro vai dizer: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos vão seguir as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor, o caminho da verdade. Pedro está dizendo que vai surgir muitos doutores, falsos profetas, criando doutrina, criando situações que são heréticas, que vai negar Jesus, e muitos vão seguir eles. E se eu parar aqui, para te mostrar o que o povo está vivendo das igrejas, que nega a Jesus, indiretamente não, diretamente não, mas indiretamente nega. Porque o evangelho é questão de entendimento, para você andar naquilo que o evangelho nos ensina. Se você tiver o entendimento que não estiver dentro da verdade do evangelho, você não está no caminho da salvação. Você está se perdendo do entendimento de Deus, logo você vai apostatar da fé. É isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do evangelho e da glória de Cristo na mente dele. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tem muita gente aí vivendo doutrina, movimentos, ensinos, conceitos na vida religiosa que estão negando ao Senhor Jesus Cristo. Guardar o sábado nega Jesus. Quando você entende que tem que estar dentro de uma igreja, tem que ser batizado, tem que fazer isso, fazer aquilo, para receber de Deus, para buscar a Deus, para estar em Deus, para ser salvo, você está negando a Jesus. Na boca para fora você diz: não, eu amo, Jesus é o meu Senhor. Mas no entendimento, naquilo que você está vivendo, você está apostatado da fé. Você entende isso? Você é sábio? É prudente para analisar isso? Escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Desperta tu que dormes, enquanto ainda há tempo. Porque o trabalho do diabo é esse. Tirar o homem do entendimento da verdade do evangelho. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro da igreja. Aí eu vejo alguns pastores dizer: o diabo está furioso com a igreja. O diabo está perseguindo a igreja. Qual a igreja? Esse sistema religioso evangélico? Quem disse que isso é a igreja de Deus? Quem disse que isso que o homem montou, essa mentira de igreja evangélica como casa de Deus, igreja de Deus, quem disse que isso é a casa e igreja de Deus? O diabo não está furioso com isso, não. O diabo está furioso com a igreja de Deus, com aqueles que estão representando o corpo de Cristo, que estão compromissados com a verdade do evangelho, que estão a trabalho do reino de Deus, que estão contrariando as obras infrutuosas das trevas, denunciando, protestando e mostrando o erro desses homens. Aí sim o diabo está furioso com aqueles que estão pregando a verdade. Não é com igreja, sistema religioso, nem com o homem que está dentro do sistema. Porque o sistema está a trabalho do diabo. Você está entendendo isso? A palavra de Deus nos ensina isso, gente. Cuidado, várias doutrinas, vários conceitos que levam o povo a negar Jesus. Rapaz, uma pessoa que entende que tem que subir um monte para encontrar a presença de Deus mais forte, essa pessoa logo não entende o que o evangelho ensina. Porque eu não preciso buscar a presença de Deus em monte. Se eu crer em Jesus, a presença de Deus vai estar em mim, me selando, me guardando. E a partir daí eu não preciso buscar ele ali, aqui e acolá. Por isso que Jesus disse: olha, alguém vai dizer, ele está ali, ele está aqui. Não vá não. Isso vai ser lá no período do anticristo, que vai enganar muitos.
Jesus está advertindo. Igreja, nós, membros do corpo de Cristo, nós somos o templo, casa morada de Deus. A Bíblia ensina isso. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vá ler, casa de Deus, somos nós, o texto diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo e casa do Espírito Santo, onde Deus habita? É em nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Vós sois o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. É em nós. Jesus vai dizer lá em João 14, 23, que Deus habitaria em nós, não é em casa de alvenaria criada pela mão de homens. Mas o povo entende, não, tem que ir para a casa de Deus. Tem que buscar a Deus. Olha, irmãos, as pessoas se perdem de Deus. Estão vivendo uma vida com Deus sem entendimento de Deus. Estão vivendo uma vida com Deus nos preceitos dos homens. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o entendimento está distante de mim. Coração fala do entendimento. O entendimento está distante de Deus. É em vão tudo que você faz em nome de Deus, se não está tendo entendimento por onde você deve se conduzir. Se você não está sendo instruído na verdade do Evangelho. Toda a sua devoção, todo o seu ritual religioso, todos os cultos, toda a solenidade, todo o sacrifício, toda a formalidade, todo o viver religioso é vã. Entenda isso, por favor. O meu trabalho é esse, esclarecer com a verdade e a verdade do Evangelho. E estou aqui trazendo uma refutação sobre a questão doutrinária da predestinação condicional fatalista, onde dizem que Deus é quem escolhe. Deus escolheu você, porque você é o escolhido para a salvação. E o outro, Deus escolheu para o inferno. Aonde? Aí o cara vem me pegar o texto e dizer, não, mas Judas foi o filho da perdição. Deus disse que preparou os vasos da ira. Os vasos da ira. Os vasos de desonra para a ira. Meu amigo, você tem que analisar o contexto. Não forme uma doutrina dentro daquilo que você aprendeu ou você entende do texto, não. Quem são os vasos da ira? Por que Judas, ele foi chamado e foi mostrado que ele era o vaso da ira? Por que Jesus disse que Judas, filho da perdição, é porque Judas não era salvo? Você sabia que Jesus tentou despertar em Judas o arrependimento? Judas poderia se arrepender. Sabe por que Judas era filho da perdição? Porque ele negou a Jesus. Porque ele não entendeu o princípio da vinda de Jesus, ele não aceitou. Ele entendeu, mas ele não aceitou. Sabe por que Judas era filho da perdição? Porque a visão, o entendimento, o propósito, a busca de Judas era só pelas coisas deste mundo. Ele não queria Jesus para a salvação, ele não estava preocupado com salvação. Judas não dava valor à salvação. Ele queria Jesus para resolver os problemas seculares. Ele queria colocar Jesus como rei para vencer o reino de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para vencer o reino de Satanás, para reinar sobre todo aquele que está escravo do reino das trevas. Jesus veio para libertar o homem, não foi do reino secular, de nenhum exército físico. Jesus veio para libertar o homem do exército das trevas, aonde Satanás é o príncipe das trevas, que domina, escraviza e prende o ser humano. Jesus veio para isso. Jesus não entendeu isso. Judas não entendeu isso. Judas não creu em Jesus para essa finalidade. E quem não crê em Jesus para essa finalidade, quem não recebe Jesus dentro dessa condição, continua sendo filho da ira, filho da perdição. Assina o seu decreto de condenação. Não é Deus que decreta, não é Deus que escolhe ninguém para o céu nem para o inferno. É o homem que decide o destino eterno que ele vai seguir pela escolha dele, diante do chamado de Deus através do Evangelho ou diante da incredulidade dele, não crendo no Evangelho. Porque Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é para quem é salvo, é para quem crê que é salvo. Está entendendo isso? Está entendendo isso?
O chamado de Deus para todas as pessoas é o Evangelho. Por isso que a Bíblia vai dizer que Satanás trabalha para tirar o entendimento do Evangelho da mente das pessoas. Por quê? Não tem como o homem se salvar se ele não crê no que o Evangelho ensina. Você não vai ser salvo porque você crê nas regras religiosas da sua igreja. Você não vai ser salvo porque você crê na doutrina, nos ensinamentos do teu pastor. Você não vai ser salvo porque você está dentro de uma igreja evangélica, porque você é de uma religião evangélica. Salvação é para quem crê no Evangelho, não é para quem está dentro de uma igreja evangélica. Salvação é para quem crê no Evangelho. E o Evangelho é uma informação. Informação essa que leva o homem pecador, perdido, julgado e condenado para Cristo, para que ele encontre em Jesus salvação, absolvição, perdão e comunhão com Deus para a vida eterna. É isso que você tem que crer. É nessa informação, é nessa direção que você tem que montar a sua vida de fé com Deus, verdadeiramente. Não é dentro de um sistema de obrigação, de ritual, de devoção religiosa dentro da igreja evangélica. Está entendendo isso?